Fala sardinhada, mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos. E a gente vai voltar no tema HCTR11 para dar aí as atualizações, esclarecer, o fundo esclareceu ali os acontecimentos dos últimos dias, né? Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra nem de venda desse ativo, vocês são responsáveis aí pelo que fazem. O objetivo é educacional, onde eu pego dados públicos e eu comento, numa visão de consumidor, de cotista. Eu sou cotista do fundo, eu tenho cota e eu comento com essa visão, beleza? Vamos lá então para o conteúdo. Então, Sardinha FI News, notícias e acontecimentos do dia a dia. E a gente vai falar do HCTR11, né? Recebimento do CRI inadimplente com multa mais distribuição de 0,70. O pessoal não gostou disso aqui, a gente vai tentar entender um pouquinho rapidamente. Então, começando aí com os dados, no dia de ontem mesmo, né, a Hectare soltou uma nota de esclarecimento a respeito de informações publicadas em redes sociais e tal, sobre a parcela do CRI Círculo de Compras. A Hectare esclarece que os valores serão depositados no dia 7 de 3 de 2023, com acréscimo de multa prevista contratualmente. Então o que acontece aqui? Quem assistiu meu vídeo falando do fato relevante do CRI inadimplente, do HCTR, viu lá que já tinha para a mesma data, né, que foi anteontem, já estava certo de acontecer uma assembleia, né, para decidirem ali o que ia acontecer com esses CRIs, com esses recebíveis. E certamente foi feita a assembleia e o devedor ali acordou que ia fazer o pagamento no dia de ontem, né? Então essa foi a primeira nota de esclarecimento aí que a Hectare soltou. Hoje, logo de manhã, né, a gente recebe aí um fato relevante do HCTR, né, na verdade publicado pela Vortex, do HCTR. Vamos lá ver o que ele fala. Comunicar ao mercado em geral quanto segue. Em continuidade ao fato relevante publicado no dia 6, a administradora informa que em 7 de 3 ocorreu o pagamento atualizado das obrigações dos CRI, incluindo acréscimo de multas previstas contratualmente. É o que o HCTR já havia publicado no dia anterior, de forma extraoficial ali no Instagram, né? Que haviam vencido em 22, estando desta forma todos os CRI adimplentes. Então não existe mais CRI inadimplente do circuito de compras neste momento. Tá? Neste momento. A administradora permanecerá exercendo seu dever de diligência fiduciária. Beleza. Então, ponto 1. Apareceu o fato do CRI inadimplente. Ponto 2. A HCTR, a gestão Hectare, publicou que o pagamento ia ser feito. No dia de hoje, a administradora confirmou esse pagamento. Pessoal, vamos lá. É uma dívida que tinha ali o vencimento no mês 2 e ela está sendo paga agora no mês 3. Tá? Então isso é importante ficar claro porque esse valor certamente não entra na distribuição do período. Tá? E aí aqui, né, um outro ponto polêmico desse fundo, que além desse rolo que estava acontecendo do CRI, o fundo não anunciou ontem, e era a data de anúncio, tinha que ser ontem, né, de acordo com as documentações aí do fundo, a ata do fundo, e aí ele não publicou ali o provento no final do dia, né, colocando novamente uma nota extraoficial ali no Instagram, avisando os cotistas que no dia 8 de março, que é hoje, né, seria divulgado, após o fechamento do mercado, o provento do mês de fevereiro. Tá? Então, mais um ponto. Né? Passado o problema do CRI circuito de compras, atrasou ali um dia, né, na divulgação, o mercado já ficou em polvorosa, né, o pessoal fica doido da vida por causa de um anúncio, e aí a gestão publicou novamente ali que ia divulgar no dia de hoje. Pois bem, chegou no final do dia de hoje, tivemos aqui a divulgação e veio um valor de 70 centavos nesse fundo. Né?
é um valor bem mais baixo do que estava sendo pago, né? E aí, eu que participo de grupos no Telegram, no WhatsApp, você vê o pessoal ali louco da vida, né? Muitos falando que a cotação amanhã vai derreter, muitos dando risada, muitos querendo inflar o ego do eu avisei, né? Eu avisei, eu avisei. O pessoal fica mais preocupado com o fundo que não tem do que com o fundo que tem, né? Mas aqui eu tenho esse fundo e obviamente que eu não fico desesperado ali, louco da vida, perguntando para meio mundo, querendo coisa pronta. Eu tento entender o que acontece com o fundo que eu tenho, tá? E aí, dando uma olhada nesse resultado, obviamente que, de acordo com o que o fundo vinha entregando, né, e até olhando o relatório gerencial, não dava para ter uma ciência desse caso, né? É diferente, por exemplo, de um Tord, que não pagou provento, mas já estava claro, já estava evidente ali a existência de um problema no relatório gerencial, né? Que é a DRE dele com valores negativos. Nesse fundo já é um pouquinho mais difícil de se ver, né? Então, quando a gente pega para olhar o relatório gerencial do fundo, principalmente a DRE, né, o que a gente pode ver aqui? Ó? Nos momentos mais difíceis de deflação, ó, que foi esse período aqui de 2022, o fundo se manteve aqui acima de R$ 1,00, ó, 1,10, 1,10, enquanto todo mundo estava caindo, né, a distribuição, até fundos aí ultra high yield como o Urca Prime, por exemplo, caindo a distribuição, esse fundo aqui segurando as pontas com 1,10, 1,25 aqui em julho, 1,10 aqui até dezembro, desculpa, até dezembro 1,10. Só que se a gente para analisar aqui os resultados do fundo, ó, de agosto para frente, de setembro para frente, que é quando começou a pegar bastante a deflação, né, no cálculo aí dos rendimentos, a receita, o resultado do fundo caiu drasticamente, né, e ele continuou distribuindo aqui muito acima do que ele tinha de resultado, né. Aqui a gente pode ver que o fundo gastou, né, 7 milhões e meio de reserva para conseguir distribuir 1,10. Aqui a gente pode ver que o fundo gastou mais 7 milhões e 200 mais ou menos para conseguir distribuir 1,10. Aqui já começou a melhorar um pouquinho o resultado, mas ainda assim, para manter 1,10, precisou ali usar mais 4,2 de reserva, né, milhões, para manter 1,10. E no último mês, que foi dezembro, né, só com o resultado que ele teve, quase deu para distribuir 1,10 sem utilização ali de reserva, então usou só um pouquinho ali, 130 mil de reserva para conseguir distribuir 1,10. O que isso pode parecer para mim? Vamos até ver aqui as próximas, ó. Então dezembro, né, que foi pago aí em janeiro, ele distribuiu 1,10. O de janeiro, que foi pago em fevereiro, já caiu para R$ 1,00, né? E agora o de março veio com 70 centavos. O que talvez pode estar acontecendo aqui, né? Pelo menos é algo que parece para mim. Aqui no relatório a gente consegue ver as movimentações aqui na linha da reserva de lucro, só que não dá para ver aqui o quanto de reserva tem acumulado, né? Então só aqui, ó, a gente vê que o fundo, para conseguir distribuir isso aqui, ó, ele queimou basicamente 14, 15, quase, vamos colocar 14 milhões, né? Mais 4.200 daqui, 18 milhões aqui ele queimou só para conseguir segurar esse provento de 1,10, né? 18 milhões. Será que o fundo realmente tinha essa reserva acumulada para conseguir segurar essas pontas? Ou será que assim como o Tord, como o Versalhes e ele também antecipou o resultado que ele não tinha, né?
Eu estou acreditando que talvez seja isso. Ele, nesse período aqui, para não penalizar muito, talvez a cotação não caia tanto. Ele, ele antecipou distribuição de lucro, né? Ele não tinha reserva ou reserva para cobrir todo esse patamar, né? Talvez até tinha alguma reserva, mas não para cobrir tudo. E antecipou lucro. E aí agora a conta está chegando, né? Porque agora a gente já caminha aí para o mês de março. Tem que ser regularizada essa situação no semestre, né? Semestre até junho. E a conta está chegando aí pro fundo, né? E aí ele começou a regularizar nos últimos meses aqui, ó, caiu para R$ 1 aqui do anterior e caiu para 70 centavos agora. Talvez para distribuir os 70 justamente para pegar uma boa gordura ali de reserva e recompor o que ele usou aqui a mais, talvez, do que ele tinha, né? Pode ser isso? Suspeito que seja isso. Agora não tenho absoluta certeza, porque não dá para se entender se realmente é isso que está acontecendo. Vamos ver se o fundo fala algo. Ó, reserva acumulada não tem. Reserva de... Ó, antecipar a redução de dividendos de agosto de 2022. Tá, reserva de lucros. Este mês, a fim de manter a distribuição, o fundo utilizou 0,13 milhões da reserva de lucros, uma queda de 97% em comparação ao mês anterior. Espera-se que a retomada do IPCA afete positivamente o fluxo de recebimentos. Realmente não fala, como a gente pôde ver no relatório, ele não fala quanto que ele tinha de reserva realmente acumulada, se estava positiva, se negativa. A única coisa que ele coloca aqui é o quanto em cada mês ele usa ou ele guarda nessa reserva, mas não acumulado. Fica aqui até a sugestão, sei que o meu canal é pequeno, certamente não chega na gestora, mas caso chegue ao conhecimento deles, fica a minha sugestão aí para incluir isso no relatório. Seria muito transparente e legal para a gente ver, né, uma linha final aqui de reserva de lucro acumulado no momento, tá? Ou coloca como um texto mesmo aí ao fundo, tem tantos reais, tantos centavos de reserva acumulada no momento, né? Então suspeito eu que seja isso. Como que a gente vai ter essa certeza? Aguardando os próximos relatórios, né, e olhando o que a gestão fala. Porém, pessoal, o povo no mercado está falando que é problema, que não teve resultado e coisa do tipo. Eu duvido muito, né? Porque se fosse problema ali de algum CRI, semelhante ao que aconteceu com o circuito de compras, teria que ter fato relevante, né? Ainda mais sendo algo de fevereiro. Ou a gestão não publicou fato relevante, né, o que daí a gente entra no mesmo caso do circuito de compras, o mesmo caso que vem aí o pessoal reclamando muito no Instagram deles, né, sobre a transparência. Então eu acredito que não seja isso. Eu estou acreditando que seja realmente recomposição aqui da reserva, que eles anteciparam nesses períodos para manter 1,10. E aí, se comprovar que realmente é isso, né? Ok, foi uma estratégia que o fundo adotou, né? Ao contrário dos outros aí que caíram pro vento nesse período, foi uma estratégia que ele adotou de manter aí uma previsibilidade de distribuição, porém uma estratégia que talvez tenha culminado por prejudicar ainda mais o fundo nesse momento difícil aí de vários fatos relevantes, de problema com recebimento do CRI circuito de compras, pessoal falando muito de transparência. Por quê? Porque agora eles têm que reduzir para, se for isso, né, para recompor essa reserva antecipada, que foi antecipada, num momento que a visão já não está muito boa do mercado, né? Então é mais um item que vem para somar e o pessoal talvez derreter as cotas. Mas é isso que eu tinha para falar no vídeo, pessoal, esses dois temas. Vamos aguardar o relatório para realmente ver o que aconteceu.
Eu acredito que o resultado do fundo tenha sido ainda melhor do que aqui o do mês de dezembro, que já tinha dado 24 milhões. Suspeito que tenha sido melhor que isso. E se aqui ele já basicamente não precisou de reserva para distribuir 1,10, né? Entendo que realmente o fundo tenha guardado reserva. Mas vamos aguardar o relatório, ver com calma. Se saindo do relatório a gente tiver alguma certeza sobre isso, eu faço um vídeo aí pra gente conversar um pouquinho sobre, beleza? Forte abraço a todos. Lembrando, não é recomendação de compra nem de venda. Eu tenho fundo, eu sou cotista, por isso que eu acompanho e até faço esses vídeos porque me ajuda ali. Se eu precisar lembrar em algum momento, eu pego o vídeo e dou uma olhada, beleza? Forte abraço aí. Tchau, tchau.